Olá! Agora vamos começar um novo assunto chamado expressões algébricas. Expressões significa mais ou menos que vai ter uma operação, uma ou várias operações com soma, produto, diferença e divisão. Algébricas significa que vai envolver letras, que não vai ter somente números, como até agora nós estávamos vendo. Ou seja, né, vão ser operações com números e letras. Algébrica vem da palavra álgebra. E álgebra é uma área da matemática que estuda incógnitas, que estuda equações que possuem letras, ou seja, as incógnitas são as letras, que estuda as expressões que possuem letras, ou seja, as expressões algébricas. Algébrica, álgebra, é uma palavra da língua portuguesa, mas ela tem uma origem lá na língua árabe. Geralmente, as palavras em português que começam com al são palavras que vieram do árabe. Então, a álgebra, essa palavra álgebra veio do árabe. Por exemplo, alecrim também veio do árabe. Algoritmo também. Então, se você reparar nos nomes árabes que vocês veem às vezes em filme, geralmente esses nomes têm alguma parte al. É sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, al. Então, isso é algo interessante. Os árabes eram muito bons com expressões algébricas, com a álgebra, e é por isso que esse nome veio deles. Então, tudo bem, professor. Eu entendi que são operações que vai ter letras e números. Mas aí muitos pensam, então complicou tudo, gente. Complicou tudo. Porque se quando tem só operações com números, eu já não entendo direito, imagina quando vai ter agora letras e números. Quem nunca ouviu aquela piada? Ah, a matemática era bom enquanto só tinha números. Depois que envolveu as letras, aí já não entendi mais nada. Então, vamos chegar agora nessa parte, né? Na parte das expressões algébricas, que são realmente operações que envolvem números e letras. Então, para que serve isso, né? Para que serve essas operações que têm números e letras? Então, gente, essas operações, essas expressões, né? Elas servem, né? Para facilitar a nossa vida. Então, vamos ver alguns exemplos de expressões algébricas e alguns exemplos que mostram que realmente elas facilitam a nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor, né, que nós temos aqui um quadrado onde o lado vale 3, ou seja, aqui é 3, 3, 3 e 3. A gente quer calcular a área dele, a área de um quadrado. A área de um quadrado é como, lembra? É lado vezes lado, ou seja, 3 vezes 3, que dá 9. Então, tudo bem. Repara que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? A gente pode lembrar aqui de potência, que nós aprendemos, e escrever assim. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, que dá 9. Suponha agora, né, que nós tenhamos um quadrado de lado 5 e a gente quer, de novo, calcular a área dele. Então, como é que nós podemos fazer isso, né? A gente viu aqui que a área de um quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado dá 25. Então tá aqui. Nós também calculamos a área desse quadrado. Suponhamos agora que nós queiramos calcular a área desse novo quadrado aqui de lado maior, né? Um lado 9. Então, como é que nós fazemos, né? Nós já vimos, vai ser a área de um quadrado é igual a o lado ao quadrado, que dá 81, nesse caso aqui, né? Sendo 9. Então, vocês estão conseguindo me entender? Para cada lado de um quadrado, tá vendo? A gente está fazendo qual procedimento? Está pegando o número e elevando ao quadrado. Está pegando o lado e elevando ao quadrado, né? Ou seja, está pegando um lado e multiplicando por ele mesmo. Teria uma expressão, teria uma conta que eu pudesse fazer
que representasse todas essas contas aqui juntas ao mesmo tempo, sem ter que escrever cada uma, sem ter que desenhar cada quadrado. Por exemplo, se tivesse um quadradão de lado 15, aí eu teria que desenhar um quadradão de lado 15, colocar a área do quadradão, 15 ao quadrado, teria uma expressão, né? Teria uma conta que eu pudesse fazer que somente que representasse ao mesmo tempo todas elas? Teria. Como? Envolvendo números e letras. Por exemplo, ó, se eu representasse por L, então, o lado do quadrado, para não ter que ficar chamando de 3 nesse caso, 5 nesse caso, 9 nesse caso, 15 em outro caso, 20 em outro caso, eu posso chamar de L. Posso chamar de L, onde L é qualquer número positivo, né? Porque para ser lado de quadrado tem que ser positivo, não pode ser negativo, nem zero. Então, se eu chamasse um quadrado de lado L, tá vendo? Eu nem preciso me preocupar muito com o tamanho dele, porque ele vai ser assim, L. Se o L for grande, aqui fica maior, mas se ele for pequeno, aqui fica menor, mas é L. E qual é a fórmula para a área desse quadrado aqui? A área desse quadrado aqui vai ser L ao quadrado. Então, por exemplo, essa aqui é uma expressão algébrica, tá vendo? É uma conta, né? Uma conta que é a potência que envolve uma letra, né? Envolve uma letra. Vocês conseguem reparar, então, o poder da expressão algébrica? O poder da expressão algébrica é generalizar. É com uma coisa pequenininha representar uma coisa grandona. Porque, por exemplo, esse caso aqui, quadrado de lado L, né? Eu botei L porque vem de lado, lado do quadrado, L. Esse caso aqui, a área é L ao quadrado. Esse caso aqui vale para esse, vale para esse, vale para esse. Todos esses três estão dentro dele. Então é esse o poder da álgebra. Esse é o poder da expressão algébrica, de você generalizar qualquer caso somente botando um caso pequenininho aqui. A álgebra, nesse caso, está muito parecida, por exemplo, com um celular. Antigamente, como é que funcionava a nossa vida, né? Antigamente nós tínhamos um despertador, nós tínhamos uma câmera, nós tínhamos um telefone em casa, nós tínhamos até uma agenda, né, para anotar as coisas. Hoje em dia, tínhamos uma calculadora. Hoje em dia, nós não temos quase nada disso. Hoje em dia, tudo isso está junto numa coisa só, que é um celular. O celular representa tudo isso ao mesmo tempo. E a gente geralmente usa o celular. Não usa mais uma calculadora, ou uma câmera, ou um despertador, ou uma agenda. Então, todos esses casos aqui, de qualquer lado, 1000, 300, 15, 20, 25, está representado nesse exemplo aqui, ó. A área do quadrado é lado ao quadrado. Vamos ver mais um exemplo que fala sobre o poder das expressões algébricas, né? De generalizar. Por exemplo, olha, numa sorveteria, né? Numa açaiteria, tem uma casquinha que custa R$3, um picolé que custa R$1 e um açaí que custa R$5. Aí uma família, né? Ou um grupo de amigos foi lá e todo mundo consumiu, né? No geral, o grupo consumiu 2 casquinhas, um picolé e 2 açaís. Aí a pergunta é, quanto que eles gastaram nessa loja, né? Quanto que o grupo teve que pagar? Então, ó, cada sorvete, cada casquinha custa 3, né? Então vai ficar 3 mais 3. O picolé custa 1. E os açaís, né? Cada um vai custar 5. Então 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. 10 mais 6, 16. Mais 1, 17. Então eles gastaram R$17. Só que como é que eu poderia fazer uma expressão algébrica, né? Que significasse o preço de que cada pessoa ou cada grupo de pessoas gastaria nessa sorveteria. Para não ter que ficar a todo momento que alguém for lá, ou a todo momento que um grupo for lá e comprar coisas, né? Ficar fazendo essa conta. O que nós podemos pensar, né? Aqui a gente poderia fazer da seguinte forma, ó. 2 casquinhas é 2, né? Então a gente pode fazer 2 vezes 3. Um picolé só é 1. Então vai ficar 1 vezes 1. E 2 açaís são 2, né? Então é 2 vezes 5. Então só somar agora essas multiplicações. 2 vezes 3, 6.
mais 1 vezes 1, 7, mais 5 vezes 2, 10, dá 17. Então, por exemplo, repara que o principal, então, é saber a quantidade de cada um que foi consumida, que a pessoa comprou. Então, vamos chamar a quantidade de letras. Por exemplo, se X representa a quantidade de sorvetes, né, de casquinha que a pessoa comprou. Se Y representa a quantidade de picolés, né? E se Z representa a quantidade de açaís. Então, como é que eu poderia fazer uma expressão que significasse o preço que uma pessoa gastou ou um grupo de pessoas gastaram nessa açaiteria, nessa sorveteria? É só multiplicar, ó, 3 vezes x, 1 vezes y e 5 vezes z. E somar tudo isso, né? Porque 3 vezes x vai ser o preço pago pelas casquinhas, né? Vai ficar dessa forma, né? 1 vezes y vai ser o preço pago pelos picolés. E 5 vezes z vai ser o preço pago pelos açaís. Então, essa aqui é a fórmula do preço, né? Então, eu botei bem devagar, ó, 3 vezes x, 1 vezes y, 5 vezes z. Mas a gente geralmente escreve assim, ó, né? Esse 1 vezes y a gente não coloca, né? Mas aqui tem um 1. Aqui tem um na frente, mas nós não colocamos. Então fica 3x mais y mais 5z. Tá vendo que isso aqui é uma expressão algébrica, né? E ela representa o preço. Então, por exemplo, basta a gente saber a quantidade de casquinha, a quantidade de picolé e de açaí e colocar aqui no x, y, z e fazer essa conta. Ó. É uma expressão, ou seja, tem operações, ó, operações de mais, envolvendo números, né? 3, 5, 1 aqui, e letras x, y e z. Aí algum de vocês podem pensar, mas na última que nós vimos, né, no lado ao quadrado, a fórmula da área de um quadrado, não tinha número, só tinha letra, né? Só tinha número no expoente. Não, olha só, aqui lembra, ó, aqui também tem um número aqui na frente, 1, tá vendo? Lembra? Sempre quando não tem ninguém na frente, tem alguém na frente, né? Que não aparece, é o 1. O 1 está aqui escondido, multiplicado, né? Então aqui também tem 1, ó. 1 vezes lado ao quadrado. Então, gente, esse aqui é o poder das expressões algébricas, né? Elas servem para poder generalizar, né, de modo global. Ou seja, generalizar significa tornar genérico. Ou seja, isso aqui vale para qualquer preço, né, de qualquer pessoa que consuma esses termos aqui na sorveteria. Mas e se a pessoa não comprou, só comprou uma casquinha, não comprou nem picolé nem açaí? Então, nem picolé nem açaí. Então, o y e o z serão zeros. 0 mais 5 vezes 0, que dá 0. E ela tomou, por exemplo, só uma casquinha. Então, vai ser 3 vezes 1, 3. Então, o preço que ela vai pagar é 3. Repararam? Essa forma aqui de escrever significa preço para qualquer pessoa que vá lá comprar nessa sorveteria. Então, gente, a gente pode pensar então na seguinte forma, né? Existem duas línguas aqui que nós podemos trabalhar. Porque a matemática, né, ela tem uma linguagem, né? Ela tem uma língua própria dela. Porque se você escreve isso aqui, né, qualquer pessoa do planeta vai entender. Uma que tá no Japão, uma que está na Inglaterra, uma que está no Brasil, uma que está na Europa, uma que está na Argentina, né? Não pode escrever preço, né? Porque preço aí ela não entende, é português. Mas 3x mais y mais 5z significa o quê? 3 vezes um número, que eu não sei quem é, mas significa a quantidade de casquinha, mais y, que é a quantidade de picolé, mais 5z, que é a quantidade de açaí. Então, a matemática, ela não é uma linguagem, ela é muito mais do que isso, mas a matemática, ela tem uma linguagem. Então, a gente pode relacionar a língua matemática, a linguagem matemática, com a nossa língua, que é o português. Então, ó, é fazer uma relação, tá vendo? Entre a linguagem matemática e a nossa língua portuguesa, né? A linguagem matemática é uma linguagem geral, né? Isso, geral. Em todo o planeta se entende. A língua portuguesa é só para quem realmente entende o português, aprende português. Então, por exemplo, como é que é isso, professor? Se eu falar assim, ó,
o dobro de x em português. O dobro de x em português. Como é que você falaria isso, né, em matematiquês? Como é que você escreveria matematiquês isso, né? O dobro o dobro de um número, né? O dobro de um número. O dobro de um número, você sabe que número é esse? Não. Então vai ser 2 vezes um número qualquer que você quiser. Pode ser x, y, z, l, k, i, a sua letra preferida. Então eu vou escolher x porque geralmente é o que mais aparece na matemática. Então, ó, o dobro de um número é 2x, né? Então, se eu falar assim, o quadrado de um número. O quadrado de um número é na língua portuguesa. Como é que eu escrevo isso no matematiquês, né? Na língua matemática, né? Então, como é que eu escrevo o quadrado de um número na língua matemática? O quadrado de um número. Eu não sei que número é esse, então eu vou chamar de x, né? Pode ser qualquer letra, pode ser I, L, P, K, J, qualquer letra que você quiser. Mas geralmente a mais comum que aparece é o x, tá? Então, x ao quadrado. X ao quadrado é a escrita matematiquês, né? Matemática da frase um número elevado ao quadrado no português. Então, nós fazemos aqui uma tradução para quase, né? Então, você pode falar assim para os seus amigos. Olha, eu falo português e também falo uma segunda língua. Em inglês? Não, eu falo matematiquês. No português, então, se eu falar a metade de um número significa, né, x dividido por 2, né? Ou L dividido por 2, tanto faz. Mas significa, na matemática, essa forma aqui. E essas 3 formas aqui, elas são conhecidas em todo mundo. Mas x dividido por 2, né, a metade de um número, não. A metade de um número é só no português. Mas essa expressão aqui, que significa a metade de um número, é em todo o planeta. Agora vamos ver se vocês conseguem essa. Tentem pausar o vídeo e escrever para conferir com o que eu vou colocar aqui. Ó. O dobro da soma de um número com 3. O dobro da soma de um número com 3, né? Então, ó, será que é 2x mais 3? Não, né? Repara só na língua portuguesa. Ó. O dobro da soma de um número com 3. Então, ó, é o dobro da soma, tá vendo? Então, eu tenho que botar aqui o parênteses, ó. É o dobro de uma soma de um número com 3. Agora, eu queria mostrar para vocês uma pegadinha que muitas pessoas se confundem e erram. E é super importante a gente estar atento nelas. Quando eu falo assim, ó, tentem fazer aí, tá? Depois conferem aqui, pausem o vídeo, ó. O quadrado da soma de 2 números. O quadrado da soma de 2 números. O que significa isso, né? É o quadrado de uma soma, né? O quadrado da soma de 2 números. Ó. Então, ó, o quadrado de uma soma de 2 números. Que é diferente de eu falar assim, por exemplo, ó, a soma dos quadrados de 2 números. É diferente, ó. Repara, esse aqui é o quadrado da soma. O outro é a soma dos quadrados de 2 números, ó. Então, fica desse jeito, tá vendo? A soma dos quadrados de 2 números. Tá bom, gente? Então, essas expressões aqui, né? Essas expressões, qualquer pessoa do planeta, né, conhece elas. Se elas olharem para ela aqui, elas vão entender o que está dizendo mais ou menos, né? Uma pessoa que saiba um pouquinho de matemática, né? Agora, se nós falarmos ela em português, somente nós, né, que sabemos português, que vamos entender a linguagem portuguesa sobre elas, né? Por exemplo, a metade de um número, né? Isso é em português, mas x sobre 2 é em matematiquês, né? É na linguagem matemática. Então, fiquem ligados nisso aqui, que é super importante, tá bom? Grande abraço e tudo de bom. E olha aí, fiquem fluentes no matematiquês.